a outra pessoa, uma pessoa que eu conheço aqui, pá, deixem-me falar com... Eu estava tão mal, tão mal, tão mal. E quando eu saí dali, e vocês estavam a bater palmas, pensei que vocês me tinham visto no ecrã. Ou qualquer coisa do género, tipo, viram como é que eu tinha ficado por ter falhado aquela missão e por ter escolhido entre as duas. Sei lá, foi o que eu pensei quando vim a bater palmas. Depois, quando comecei a contar, vi que ninguém sabia disso. Pá, e depois ninguém ficou tão mal aqui como eu dessa vez, meu. Eu dessa vez estava de rastos, de rastos, de rastos. Fiquei mesmo muito mal, meu. Lá dentro, então, do confessionário, eu estava completamente... Foi mesmo para mim, porque a voz... Pá, foi mesmo mal, 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 mal. Para mim foi mal. Mas pronto, já passou e serve para eu nunca mais ter falhado. Se me Todo o mal isso... que vem e vai tem uma razão de ser. Agora, mas eu tenho calma, amanhã vai haver uma festinha, eu vou falar com a Alexandre, eu vou dizer por A mais B que ela está a pensar mal, porque se alguém foi justo com ela, fui eu, salvei duas vezes, e se alguém vai ser ingrato, alguém está a ser ingrato, é ela, porque da mesma maneira que eu salvei duas vezes, ela na cabeça dela devia de ser, pá, ele se me nomear, ao menos já me salvou duas vezes. Tipo, se me nomear, ele tem esse direito, mais que os outros. Os outros nunca a salvaram de nada, e no meio, né? Eu salvei-a duas vezes quando a vi em apuros, quando podia ter salvado a Tatiana, que era a namorada de um amigo meu. Mas eu lá está, fui por afinidades, não fui por jogo, nem fui por jogo de casais, que eu podia ter salvado. Estás a ver? Eu inconscientemente fui por afinidades, não fui por jogo de casal, porque aí nessa altura ainda nem havia a conversa eles não nomeiam a Vanessa, e eu, como eu não nomeei elas, pronto, protegia. Por isso que mais vale ficar calado das nomeações. Mas nunca é, dizer. devia de ser secreto. Eu não vejo, eu não digo. Ainda mais, Mara, estás a ver? Olha outra. Quem é que estava? E na outra? A Petra agora é uma pessoa que eu gosto, e eu na altura salvei a Xana, e foi a Petra contra a Joana. E eu podia ter salvo a Petra. E a Petra era a minha amiga. Estás a ver? E a Petra era amiga dela. Eu fui pela afinidade que tinha com a pessoa, não pela afinidade que as pessoas tinham com uma pessoa Exato. perto de mim. E nunca te disse nada. Estás a ver? Estás a ver? Eu nunca agi Senti-me mal. triste, mas nunca... nunca... Eu nunca agi mal, nunca. Tens razão. E isto cada vez está mais perto do final e cada vez há menos hipóteses de eu fazer porcaria. Entendes? Porque cada vez... Pá, não há hipótese. Cada vez daqui a nada não há hipótese de eu fazer porcaria e estamos no fim do programa. Não fiz porcaria. E Por temos amor que de Deus. nomear pessoas que nós gostamos. Claro, mas isso é normal. Eu sei que mais tarde ou mais cedo eu pelo menos uma vez antes de ir à final, acredito, antes que acredito, tenho aqui à chapa. Depois é aí que eu vejo. Os portugueses ou queiram, ou acham que eu sempre tive uma boa prestação aqui e deixam-me ir até à final, ou então não passo dali. Fica um passo de poder ter ido à final. Mas eu não ando a fazer contas quando é que vai ser esse fim de semana. Como já se vê pessoas a fazer contas quando é que vai ser esse fim de semana. Eu tenho visto. Mas, por amor de Deus, meu. A pensar, Quando for... fica até ao Natal. É. Se for possível, já fica até ao Natal. Então, a minha marca aqui era um mês. Só não queria sair das duas primeiras pessoas. Um mês já era fixe. Toda a gente dizia que as pessoas que sabiam que eu ia, um mês. Eu disse, um mês é mesmo bacana, um mês. E quando andava aqui, andava cheio de medo. Quando cheguei um mês, eu disse, um mês. Mal eu sabia que me iria tornar tão importante para algumas pessoas e para a própria casa. Para nós, para mim, Estás é a uma ver? grande Nunca vitória sabia. estar aqui. Tipo, no décimo Não é, segundo meu, lugar. fogo. É uma grande vitória. Foi o que eu disse à Vanessa não tem que estar preocupada, porque uma só já grande- está nos 23, já foi uma alegria do outro mundo. De 23 Sim, pessoas um para o bocado décimo triste, segundo. não é? Mas não Claro, estou claro, preocupada. claro, porque agora Se estivesse cada vez está mais preocupada, pertozinho, se está mais estivesse pertozinho do preocupada, não sério. estava aqui. Exatamente. E se tu não estivesses preocupada, não eras... Quem não se sente não é filho de boa gente. Porque a cena é que quando eu entrei Quem não aqui, se sente, eu ou seja, se tu não te pensei- sentisses que Pensei logo que é ia ser injusto, logo a não és primeira. filho de boa gente, ou seja, não tinham dado boa educação. Não tinham dado bons... Não tinham ensinado a ser a pessoa que és. Quem não se sente não é filho de boa gente. E há pessoas aqui que não se sentem. Não quer dizer que não sejam filhos de boa gente. Tiveram coisas na vida que as tornaram assim. Porque há pessoas aqui que não se sentem, estão-se bem lixando se vão tocar ali ou lá. E opa, isso lá fora eu acho que se vê, não sei. Não sei, mas também não é por aí. Agora a Vanessa tem sentido apoio. Já vieram aqui 3 ou 4 pessoas. Vanessa, foda, tem sentido apoio. Pá, e eu estou a dizer isto quando estou a falar de uma pessoa que também gosto muito. Mas claro, a Vanessa está a primeira, a Ana sabe disso. Pá, se a Vanessa sair vai me deixar muito triste. Eu não vou andar. Hã? Ela é boa jogadora e ela também... Agora, só não tem foi boa uns jogadora apoiantes hoje. dela. Hoje não foi boa jogadora. Ela não tinha que sair dali da frente, rebaixou-se em frente à Xana. Eu não saía. Nem que eu tivesse que falar mais alto que a Xana. Porque para a Xana foi uma então estás a vitória. dizer que eu me rebaixei também, porque a Tatiana Não, também mas tu falou- falaste tudo o que tiveste e depois vinhas para te sentar, a vozinha te chamou. Agora a Ana disse, não, eu não falo com estas pessoas, assim. E sentou-se.
Não, a Ana só tinha que ficar ali, esperar que a voz mandasse calar a Xana e continuar a falar. E pá, não é que não tivesse chegado bem, ela teve uma opção dela, como já está farta de falar aqui tanta vez, pá, disse, pai, não aguento isto. Sentou-se, é legítimo a opção, mas eu, na minha pessoa, eu não fazia isso, eu não conseguia rebaixar-me ao ponto, porque ela sabe que tem razão e rebaixou-se. Não é que rebaixou-se, mas tipo, olha, nem quer falar contigo. Pá, eu não fazia isso, eu tinha de falar da pessoa que eu sou. E a Ana é um bocadinho isso, a Ana fala tudo, o que tem para falar e acabou. Pá, eu pensava que ela ia falar, mas está-se bem. Não, nem tenho nada a ver com isso. Não é nada comigo. E não viste a Xana? Isto é que é falta de caráter. O Fábio estava a falar de mim e ela, pimba, às bocas. A Xana a dizer... Depois do jantar, Ela, quando ofende, ainda ofende o Fábio. Não, ela disse... Depois, eu as nem pessoas estava a as pessoas são pensar contra o bondosas. Nuno ou E contra ela o estava a mandar Fábio. para mim. As Era pessoas são para boas ti. e depois levam com isto. E não sei o quê. Estás a ver como tu sabes? O Fábio estava-me a dizer aquilo a mim, nunca tinha, porque eu ainda desconfiava dele. E ela estava a dizer, deixa estar, Fábio, deixa estar. As pessoas são assim, as pessoas confiam desde o início. Estava a mandar bocas. Mas o que é que ela tem que estar a falar, meu? Se a conversa não é com ela. Juro-te, meu, que... Mas amanhã falas com ela. Eu vou falar com ela e vou-lhe explicar Ela no só... fundo, isto é uma expressão, mas tipo, ela gosta de ti, sabe? Eu Só disse que- ali ao Cláudio agora. Tu estás a falar. E ela sabe a Espera, tu pessoa estás a que tu falar, és. tu estás a falar da Xana. Só que Espera, é óbvio que ela estás a sente-se um falar da bocado Xana. revoltada. É Mas porque... se eu quiser, a Xana não me nomeia terça-feira. E eu garanto. Tinha era aqui contra os meus Se princípios. quiseres, exatamente. Tinha aqui contra os meus tinha tinhas que dizer fazer ao jogo. Xana. No jogo? Tinha que fazer jogo, Xana, por Exato. favor. Pá, sabes bem que eu te safei 2 vezes? Não, Achas que alguma falava vez tive na alguma bola, coisa. desculpa, Yeah. não sei o Alguma quê, vez tive não alguma sei coisa o quê. contra ti, tu sabes que as pessoas erram, tu também já erraste aqui com pessoas. Por favor, sabes bem que podes disparar para outros lados, não dispares para mim. Também se eu quisesse, também podia fazer isso com o Cláudio. Era só pedir desculpa Claro. ao Cláudio, estar bem com o Fábio. E não ia, tipo, já. Também Exatamente. fazer E isso, não vou fazer isso. foi o que eu também disse ali. Quando a voz disse o que é que poderia ter evitado isso? Era ter-me preocupado menos com a Tatiana, tipo, não ter visto o lugar dela, ter feito amizade com o Ruben, que era numa boa, porque o Ruben é uma pessoa com quem eu me identifico, que gosto, Yeah. e não o fiz por respeito à Tatiana. Yeah. Se eu não me tivesse preocupado com isso, Yeah. eu tinha feito uma amizade e não era isto, percebes? E mesmo assim ela não se dá comigo, porque nunca quis. Devia ter sido mais racional do que ter agido do coração. E ela também. Mas estás a ver? Quando eu lhe perguntei, então o que é que tu tens contra mim? Ela não respondeu. O que é que ela tem contra mim? Olha, eu perguntei à Tatiana ali. Perguntei à Tatiana, Não é só Porquê é que tu ciúme. dizes para não nomear... Porquê é que o Ruben não podia... o Ruben não podia ter nomeado a Mara e nomear a Vanessa? Exatamente. Espera, porquê é que tu tens alguma coisa contra a Vanessa? Não tenho nada contra a Vanessa. Então, mas espera aí. Foi. Mas a Vanessa faz... como é que ela me disse que ganhei ciúmes sobre a Vanessa? Eu disse, então porquê não ganhaste ciúmes sobre a Mara, por exemplo? Mas a Mara não é a mesma coisa. Eu disse, então mas há uma vez a Vanessa que não era... Tipo, eu a perguntar qual era a vossa diferença. Se vocês nunca se aproximaram dele. Foi a voz que te aproximou em provas, mais nada. Influência. Isso eu vi. Isso ela que não me tira a areia para os olhos. Eu vi eles aqui aos cochichos e estavam a falar das nomeações e tipo, ela estava até a sorrir para ele e tudo. Quer-se despachar de mim, é óbvio. Então ela dá-se melhor com a Mara. Mas tu fizeste bem, Mas viste o que é que a voz melhor, disse? não são coisas, não Tá bem, Viste o que é que a mas voz disse? ela- Viste o que é que a voz disse? Eu já reparei que ela, por exemplo. tipo, ela a todas, tipo, Mara, Petra, até aqui na dança, vamos dançar, Petra. Vanessa. Ela a mim nunca me chama Vanessa, para tu tens de nada. Vanessa, tu tens de estar tranquila. Mas eu estou tranquila. Sabes porquê? Nuno. A voz Mas disse, quando ela é isso que a chorava voz ali no queria, era sofá, direta. Acabou. Sabes, quando ela chorava no sofá no início, quem ia ter com ela era eu. E Mas ela isso sabe que vê-se. quando eu me aproximei do Ruben, foi porque ela sabe. Não tenho de dizer mais nada. Pronto. Porquê? Pois, olha, mano, então... E eu noto aí- a maneira como ela olha para mim. Olha, e então, tudo, tipo, dia, ninguém então, me Vanessa, é um parvo. dia quando sempre aqui eu vou-te contar uma coisa. Ainda mais engraçada é para a nossa história. A sério. Um dia vais perceber. Não posso, mas um dia tu vais perceber. Olha, por exemplo, em relação ao Fábio, eu tenho o que tenho contigo e gosto de ti. Mas eu chego ali e digo ao Fábio que eu não confio no Fábio. E disse, mas sempre foste casar com ele. Eu digo, não confio, porque uma pessoa que a mim me tenta mandar daqui para fora e depois é meu amigo, não é meu amigo de verdade. Porque ou era meu amigo de verdade quando foi para criar laços, não é agora que depois não está cá ninguém, claro que ele tem que ser amigo de alguém.
percebes? E o Cláudio, como é uma pessoa que até tem um bom coração de, pá, estás sozinho, anda cá. E o Cláudio, é verdade, faz isso a muita gente. Fez a Petra, quando a Petra esteve mal, fez ao Wilson, fez, é verdade. E tem um bom coração. Fez isso ao Fábio, porque no início, foi o que eu disse ao Cláudio, tu pensa que se não fosse nós, tu não estavas cá para contar a história. Não estavas, e não venham cá com amizades. Dão-se bem, mas amizades é do início quando tu te sentes mal pois e que estás prestes a E de quem mandar segue abaixo. um lado, Exatamente. ou aquele ou aquele. Exatamente, porque eles seguiram todos um lado e nós não seguimos. Nós mantemos só quando soube Firmes que ia. e tipo, yeah. Só quando soube, até foi quando tu te sentiste mal, que era o Cláudio, foi quando tu disseste, não, fogo, isto é tão assim, daqui nada. Foi quando toda a gente disse, não, então peraí, vamos todos, já agora vamos combater isto, Sim, vamos sim, defender-nos, porque senão vamos ser um a um, nós todos. E aí sim, aí viu-se quem logo ali criou uma ligação forte. Não é agora, por amor de Deus. Agora também pode ser, mas Com tanta gente é que por Epá, outro, é diferente. É por outros, E nomearam-me a mim. É por outro lado, acredito que é por outro lado. objetivos. Então, mas não me atirei areia para os olhos. Quando eu digo mas ali ao é o Fábio, que- e nós agora, estamos a tentar fazer mas isso. o E nós problema é estamos a que tentar. a sinceridade que eu fui ali, que a voz pediu para ser direta e a pessoa que eu queria ver pelas costas, para mim era o Fábio, porque me liga, para já, permitia-me que eu e o Cláudio voltássemos a aproximar, porque deixava de lá ter a pessoa que eu não confio. Mas a minha cena direta ali já fui direto à frente dele aqui. Acho que tu estavas, não sei se uma vez quando eu disse aqui ao Fábio, não, foi em festas, que eu disse ao Fábio, pá, eu não confio em ti. Foi naquele dia que eu disse aquilo ao Cláudio, vinha para ali a chorar, disse aquilo ao Cláudio, depois fomos lá fora a falar, depois veio o Fábio, o Ruben, eu disse, pá, peço desculpa, não sei se é de mim, mas eu não consigo confiar em ti. Ele disse, eu sei, mano, eu sei, não sei o quê. Eu disse, pá, pode ser pelo início de querer me juntar à Xana e estavas lá tu no meio e eu fui justo contigo e não toquei na Xana, porque para já estava cá estava cá um ex-namorado dela. E segundo, a Xana não me ia dizer nada, ia ser mais do mesmo, lá de fora. E a Xana não me dizia nada, entendes? E eu não ia fazer isso ao Fábio. Pá, está aqui um ex-namorado, já viste o filme que não era, maluco? Mas acho que eu estou para isto, já muito disso já eu aturei tipo de noias de pessoas lá de fora. Eu disse, não te fiz isso, pá, mas a partir do momento em que tu foste daquele lado e quiseste atacar um irmão que era para mim um irmão, eu disse logo, não, isto não pode ser boa pessoa, ali não estão boas pessoas. Porque foram ao Cláudio, quando viram que eu disse ao Rui que estava contra, eles mudaram logo de opção. Sentiram que a gente se juntou e ia defender o Cláudio, eu disse ao Rui, foi o Cláudio, mano. E ele, ei, pronto, mudaram. Porque o Rui contava-me tudo. Eu não lhe dizia nada. O Rui contava-me tudo, porque quando a gente estava a descobrir segredos, ele dizia, pá, não contava quem é que ia nomear, mas dizia, mano, está tranquilo que eu não te vou tocar. Eu disse, mano, tu desde que não me toques a mim, eu não tenho que dizer nada a ti. Desde que não venhas contra mim, amigo, não venhas contra mim, que eu também não falo de ti. Ou seja, não toques a mim, que eu não toco a ti. Não te faço mal, tu não me fazes mal. Mútuo. Nunca disse, pá, vai fazer mal àquele. Isso é que era fazer jogo. Eu disse, não me toques, que eu não te toco. Não me toques, que eu não me toco. Não me faças mal, juro-te. Era o que eu dizia, desde que não me façam mal a mim, é como aqui, se não me fizerem mal a mim, eu não vou fazer mal a ninguém. Acabou. E eles queriam fazer mal ao Cláudio, porque o Fábio disse, pá, para mim, se fosse comigo, não era nunca meu amigo. Então, brincamos, ok, uma pessoa que me quis fazer mal e que havia a possibilidade de eu nunca mais estar cá para contar a história. Ele podia ter saído. Não, esquece. Se a gente dissesse que não Isso queria... foi há 2 Mas anos. disse-me a mim o Foi há 2 mesmo. meses. Foi há 2 Também disse-me a meses. mim o mesmo. Então. E opá, Eu já te disse, esta é a maior, leva esta frase daqui, depois da música tocar, é fácil tocar o violino, já ouviste como é que a música tocou, agora tocas o violino à medida da música. Agora, enquanto a música está a tocar, sem conheceres a música,